Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, a Epístola de Coríntios, e vamos ler o versículo 16, a primeira parte desse versículo, mas vamos tirar daqui desse texto, dos 3 versículos, 16, 17 e 18, 3 lições preciosas. E essa semana Deus falou muito ao meu coração para meditar nesse versículo. Muitas vezes nós temos alguns planos, mas a igreja é de Deus, e ela é de Deus e sempre vai ser de Deus, e Deus que fala da sua maneira com o seu povo. Então foi isso que Deus colocou no meu coração para lermos nessa noite esse texto que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. Amém? Então, vamos ver essa primeira parte que diz assim: por isso não desanimamos. O Senhor começa trazendo nessa noite o seu recado com essa frase da palavra de Deus. Por isso não desanimamos. Há muito desânimo. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corintos e ele foi enérgico em muitas situações que precisava ser trabalhado dentro da igreja. Mas a gente percebe também na epístola algumas palavras de encorajamento para aqueles irmãos. E aqui Paulo, ele começa nesse versículo 16, por isso não desanimamos. E aqui nós encontramos nesses versículos 16, 17 e 18, razões para não desanimarmos. Vamos ler todos juntos? Por isso não desanimamos, embora, e o próximo versículo, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. E o versículo 18, assim, então, queridos, embora essa mensagem fez efeito para aqueles irmãos naquele século, mas ainda hoje ela surte efeito, ela tem uma relevância bem atualizada para os nossos corações. Porque todos nós enfrentamos dissabores. O mundo que estamos vivendo é tenebroso. Esse mundo virou as costas para Deus. O mundo que faz o que Deus proíbe, faz com alegria. O mundo de tribulações. E diante de tudo isso, nós enfrentamos essas lutas e às vezes desanimamos, né? Muitos estão parados em suas casas, desanimados, desestimulados, exatamente em consequência das coisas desse mundo tenebroso. Mas nós encontramos aqui nesses versículos, por isso não desanimamos, razões para ânimo, razões para permanecermos alegres, firmes diante do nosso Deus. E olha só o que diz o restante do versículo. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia. Por isso não desanimamos, porque é possível o homem exterior, ele vai envelhecer, ele vai se corrompendo, ele sofre as lutas dessa vida, as tribulações. Mas ele diz, Paulo, para aqueles irmãos, e hoje para nós, que embora o exterior envelheça, há dentro de nós
o Espírito Santo, Cristo que habita em nós. E aqui está uma razão para não desanimarmos. Quem é de Cristo, quem conhece Cristo como seu Salvador, quem experimentou a graça, o arrependimento, a fé, o novo nascimento, é uma nova criatura e sabe que é peregrino nessa terra, mas ele tem ânimo, porque em meio à tribulação, em meio às lutas, em meio aos problemas dessa vida, ele tem Deus no seu coração. Sabe, queridos, o homem exterior, que se refere ao corpo, o corpo humano, está se deteriorando cada dia. Eu sempre que vou tomar banho, olho os cabelos brancos e fico passando a mão. Cadê meus cabelos? Por que caíram? E o que eu faço? E quando vejo na televisão aquela propaganda da Cicatricure, né? E eu fico pensando, mas não tem jeito, né? Meu genro disse, é melhor aceitar. É o homem exterior que está envelhecendo. O homem exterior. Paulo se sentia que lentamente suas forças físicas eram consumidas pelas aflições. Em contrapartida, seu interior se tornava cada dia mais forte, isto é, o apóstolo não desfalecia, pois o seu espírito se renovava com a presença divina. Por isso, ele se conduzia com intrepidez a sua caminhada, mesmo sabendo que pouco tempo iria para a sepultura. Mas aqui está uma palavra de ânimo para nós, discípulos de Jesus. Embora estejamos enfraquecendo o corpo, as limitações, as doenças, as dificuldades, temos dentro de nós o quê? O Espírito, o próprio Jesus, porque Paulo está falando para a igreja, para pessoas convertidas. E então ele diz no versículo 16, o nosso homem interior se renova dia após dia. Amém? Então saiba de uma coisa, que embora o envelhecimento, as lutas, as dificuldades, o enfraquecimento, a ansiedade, os problemas, mas o seu interior se renova dia após dia. E aqui está a primeira razão, para nos alegrarmos, não desanimarmos. Por que não desanimarmos? Porque existe dentro de nós o quê? Que se renova a cada dia, o Espírito que habita em nós, porque somos salvos por Jesus. Então, diariamente, estamos nos renovando. O que diz Lamentações 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor se renovam a cada novo dia. Né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E o versículo 23, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Não desanimamos. Por quê? Porque o que habita em nós nos traz renovo. Mesmo que o exterior, o externo esteja enfraquecendo, envelhecendo, mas o interior se renova a cada dia. Não é um bom motivo para nos alegrarmos e permanecermos perseverantes, né, com o nosso Senhor? E ainda no versículo 17, nós temos mais uma razão para não desanimarmos. Ele diz, a tribulação produz para nós eterno peso de glória, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória, acima de toda comparação. A tribulação que enfrentamos nesta terra é leve
se comparando com a glória, o peso de glória na eternidade. A tribulação aqui nessa terra é insignificante diante do que está por vir para todos nós, filhos de Deus. Para a eternidade, a tribulação produz glória para a eternidade. Então, o sofrimento de hoje, comparando-se com a glória eterna, é leve e momentâneo. Amém? Então, precisamos ter esse olhar fixo para a eternidade. As aflições que enfrentamos aqui vai somar em peso de glória na eternidade. As aflições são leves comparando-se com a eternidade. Então, queridos, precisamos fixar nossos olhos na eternidade e não nos abatermos, não desanimarmos com os sofrimentos leves e temporários dessa terra. Então, há uma promessa de Deus, há uma recompensa maravilhosa de Deus. E ainda no versículo 18 ele diz: não atentando, vamos ler juntos? Não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que não se vê são temporais, e as que vê são eternas, e as que não se vê são eternas. Então ele diz: cuidado com as coisas que são visíveis. As coisas que se vê são temporais, mas as coisas que não se vê, elas são eternas. O nosso olhar deve estar fixo nas coisas que não se vê. Hoje nós olhamos para a eternidade e conhecemos o que a Bíblia nos fala pela fé de algumas coisas, mas futuramente, na eternidade, vamos ver face a face o nosso Deus. Vamos contemplar aquilo que o Senhor tem para nós na eternidade. Então ele diz: as coisas que se vê, nós temos que tirar o nosso foco dessas coisas. Eu estava olhando agora essa ameaça de guerra lá na Rússia e a Ucrânia. Tudo aquilo ali é orgulho de um poderoso, de um ou dois. Eu peço que alguém peça ali um guardanapo para mim. E o homem, no seu orgulho, na sua prepotência, na sua soberba, ele não se rebaixa, ele não se humilha. Então nós vivemos num mundo assim, um mundo corrupto, um mundo que está em decomposição, um mundo de injustiças sociais, um mundo que as riquezas se concentram numa minoria, a maior parte das riquezas, e a maioria com a pobreza. Então, olhando assim, essas coisas dessa terra trazem frustração, decepção. Mas muitas vezes o homem que olha para as coisas desta terra, ele quer coisas materiais, quer que tudo se concretize, e ele busca com toda a força as riquezas dessa terra, e esquece de fixar seus olhos nas coisas do alto. Então, queridos, obrigado, irmã Virgínia. Então, o que diz o texto? Não coloque seus olhos nas coisas que são possíveis de se ver, que são coisas materiais, mas nas coisas eternas. Queridos, a vida cristã tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, mas precisamos perseverar. Precisamos deixar as coisas dessa terra e precisamos fixar os nossos olhos nas coisas do alto e precisamos de perseverança. Então, razões pelas quais não podemos desanimar. Por isso, não desanimemos, Então, não desanimemos. Não coloque a visão sua, os seus olhos fixos nas coisas dessa terra, mas coloque na eternidade. Outra coisa, embora o exterior esteja se desfazendo,
mas o interior se renova a cada dia. E as tribulações que enfrentamos, se comparado com a eternidade, é leve e momentânea. E elas proporcionam peso de glória na eternidade para cada um de nós. Amém? Então, fixe o seu olhar em Jesus. Seja perseverante, caminhe forte, em retidão, buscando a santidade diariamente. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Lembre-se que há dentro de você o Espírito Santo, e ele trabalha diariamente, e ele renova. A Bíblia diz que o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo traz o renovo. Isso é um bom motivo para não desanimarmos. Você não anda sozinho. E uma outra questão para não desanimarmos, que as leves tribulações são momentâneas, elas produzem peso de glória na eternidade. As coisas que passamos por aqui, elas são insignificantes, são lutas, mas o melhor está por vir. E ainda não desanimamos. Mas ele diz: fixe os seus olhos nas coisas que são invisíveis, pois nós não podemos fixar os nossos olhos nas coisas visíveis, nas coisas desse mundo. Tudo passa. Muita gente se entrega às riquezas, a conquistas de bens e de fama e de poder, mas o que a Bíblia diz: fixe os seus olhos nas coisas invisíveis. Hoje você olha pela fé, mas um dia você vai contemplar face a face, e você vai poder contemplar a nova Jerusalém, a cidade que o Senhor prometeu para nós lá em Apocalipse. Então, queridos, há muitos motivos para perseverarmos. Amém? Não desanime. Esse mundo, ele está apodrecendo, ele está em decomposição. Esse mundo exalta os soberbos e os arrogantes. Esse mundo está podre. Os valores de Deus estão sendo todos trocados por coisas fúteis. Então, o crente em Jesus, que tem o Espírito Santo, ele não fixa os seus olhos nas coisas desse mundo, mas na eternidade. Ele sabe que ele é peregrino aqui nessa terra e que ele tem que viver aqui com essa certeza que um dia sua morada na eternidade ali ficará permanente com o Senhor Jesus. Amém? Saia daqui sabendo dessas três coisas. Não se deixe vencer pelo desânimo, mas saiba das promessas que o Senhor tem na eternidade para cada um de nós. Vamos orar?